Você está preparado para um mistério que desafia a lógica? O voo 513 de Santiago deixou o mundo intrigado com os eventos inexplicáveis e desaparecimentos mais inexplicáveis ainda. Enquanto muitos acreditavam que o que ocorreu naquele dia é apenas uma lenda, outros afirmam que a verdade é ainda mais assustadora. Neste vídeo vamos explorar as curiosidades e teorias que cercam esse enigma da aviação. Prepare-se para entrar em uma jornada de suspense e descoberta. Olá, meus queridos inscritos do canal Serial Crimes. Diz pra mim como vocês estão nessa sexta-feira de novembro. Já chegando no final de ano, né? Passou muito rápido. Mas a vida é assim, não é mesmo? Então, hoje eu trouxe um caso diferente, muito curioso para vocês. Você já ouviu falar do enigmático voo 513 de Santiago que levantou o voo e teve seu pouso após 35 anos? Então, esse incidente aéreo que intrigou o mundo é mais do que uma simples história de aviação. É um verdadeiro mistério que mistura suspense, teorias da conspiração e até mesmo elementos sobrenaturais. Nesse vídeo vamos explorar todos os detalhes dessa viagem que nunca deveria ter acontecido e o que realmente aconteceu com os passageiros e a tripulação. Prepare-se para uma narrativa que desafia a lógica e mergulha no desconhecido. Não perca, pois essa é uma história que vai te prender do começo ao fim. Mas antes de eu começar a explicar tudo em detalhes, já vai deixando aqui o seu like e se inscrevendo aqui no canal para assistir mais casos como esse. E vamos ao caso. Em 4 de setembro de 1954, um avião da companhia aérea Santiago decolou de um aeroporto na Alemanha Oriental com destino ao Brasil. O avião pousaria no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, e tudo parecia normal, até que os controladores da torre perderam contato com o avião. Aquilo deixou a todos preocupados, pois do nada o contato foi interrompido no momento em que o avião estava atravessando o Oceano Atlântico, e a torre tentou alguma comunicação insistentemente, mas não obtinha nenhum retorno. Eles perceberam que não conseguiam ver mais o avião no radar, e a imagem desapareceu tão logo eles tinham perdido contato com o piloto. Daí os dias passaram e não havia nenhuma localização do avião e todas as pessoas que estavam dentro dele foram dadas como desaparecidas na época. As autoridades ainda tentaram investigar e procurar onde o avião poderia estar, mas nunca encontraram nada. Não encontraram sequer nenhum destroço da nave, nem os corpos dos passageiros. Então, os passageiros foram dessa forma considerados desaparecidos. Ninguém sabia a localização exata de onde o avião tinha desaparecido, só se sabia que ele tinha sumido em algum lugar do Oceano Atlântico. Mas como o Oceano Atlântico é enorme, ele poderia estar em qualquer lugar. Eles nem sabiam se o avião tinha caído no mar ou tinha explodido, nada. Porque aparentemente estava tudo bem e do nada acabou toda a conexão. Parece que um buraco negro tinha engolido a nave com todo mundo dentro. E em 1954, que foi o ano do sumiço, várias teorias surgiram dizendo que o avião tinha sido abduzido ou passado por alguma espécie de portal e que agora estaria em outra dimensão. Várias expedições foram feitas próximo à última localização da nave, mas nunca encontraram o avião. Aquilo afetou tremendamente os familiares das vítimas, que não tinham nenhuma notícia de onde foram parar, mas o pior, ou o melhor, ou mais chocante, não foi o fato do sumiço, e sim que no dia 12 de junho de 1989, 35 anos depois do avião ter decolado e desaparecido, um avião desconhecido teria aparecido sobrevoando o aeroporto de Porto Alegre. E esse avião ficou dando voltas e voltas em cima do aeroporto e depois pousou sem nenhum contato com a torre. E assim, o avião teve muita sorte que estava aqui no Brasil, né? Porque se fosse em outro país, poderia ter sido atacado como invasor. Então, o que aconteceu foi que assim que
que o avião pousou, as autoridades foram até ele para ver do que se tratava, até porque era um avião desconhecido, podia ser alguém com intenção de atacar, enfim, podia ser uma situação extremamente perigosa. Então uma equipe foi investigar o que aquele avião, que não fez nenhum contato com a torre, entrou no território brasileiro sem falar nada, estava fazendo ali. A equipe percebeu que o avião parecia ser bem antigo, o modelo não estava totalmente fora de uso, porém do lado de fora do avião dava para ver claramente o nome da empresa da companhia em que ele pertencia, e essa companhia aérea tinha encerrado suas atividades em 1956. Os seguranças e policiais entraram no avião e ficaram sem reação. Eles perceberam que todos que estavam dentro do avião não estavam mais vivos. Todos os passageiros, incluindo os pilotos e os funcionários do avião, estavam mortos. A polícia, ao entrar no avião, se deparou com 92 esqueletos sentados nas poltronas. Além dos passageiros, os esqueletos dos pilotos também estavam sentados em seus lugares e um dos pilotos ainda estava com a mão presa segurando os controles. Gente, que história! Como o avião sai de um país e 35 anos depois retorna só com a ossada de todos? Aonde será que todos ficaram durante todo esse tempo? E como conseguiram voltar? Só se eles realmente entraram em outra dimensão e saíram. Muito estranho mesmo. Mas acredite ou não, essa história ganhou manchete de jornal. Ela foi publicada em um jornal americano chamado Weekly World News. Ele é conhecido por fazer notícias sensacionalistas e quase sempre suas notícias envolvem o mundo paranormal e sobrenatural. Mas como na época muitas pessoas não sabiam dessa fama que o jornal tinha, eles acreditaram nessa história e repassaram a história para outras pessoas, fazendo ela parecer verídica. O caso do voo começou a ganhar fama pelo mundo inteiro. Mas como se tratava de uma história meio duvidosa, algumas pessoas foram investigadas para saber se tudo aquilo era verdade ou não, e após algumas investigações descobriram que as notícias não tinham fundamento nenhum e se tratavam de uma história inventada por alguém. Até o número do voo de Santiago, que era 513, foi descoberto que esse número nunca existiu. Então fica evidente que quem inventou o voo, o número e toda a história foi o próprio jornal em 1989. Na época, muitas pessoas levavam a sério as notícias desse jornal e por ser um jornal americano, aqui no Brasil as pessoas não tinham noção de que era algo fantasioso. E apesar de ser um jornal que podemos dizer ser fake, suas publicações eram feitas de forma profissional, o que fazia tudo muito realista. Daí que precisamos ter discernimento do que nós estamos lendo em sites, em redes sociais, se é real, se não é. É importante nós buscarmos outras fontes para refletirmos. Mas eu até entendo que em 1989 buscar por fontes diversas era um pouco mais difícil que atualmente. Mas hoje a gente não tem desculpa. O golpe tá aí, cai quem quer. E muito cuidado também ao divulgar notícias falsas. Você pode estar participando de uma realização de um crime. Cara, eu já vi gente com dor de cotovelo aqui no Rio, divulgando fotos de ex-parceiros e tal, dizendo que abusaram de menores, etc. Eu faço questão de não compartilhar. Afinal, como é que você vai saber se aquela informação é verdadeira? E por incrível que pareça, essa não foi a única vez que o jornal noticiou uma história onde o avião teria desaparecido durante anos e pousado décadas depois. 2 anos antes de publicarem a notícia do Santiago, em 1985, esse jornal já tinha feito uma outra notícia do voo 914, que também teria pousado 37 anos depois de decolar. Enfim, o voo 513 de Santiago é um tema que provoca bastante debate. Algumas pessoas acreditam que se trata de uma história verdadeira, com elementos intrigantes que a tornam fascinante. A ideia de um avião desaparecido e reaparecido anos depois levanta questões sobre o desconhecido e o sobrenatural, capturando a imaginação de muitos. Por outro lado, muitos consideram que se trata de uma lenda urbana ou uma fábula moderna, sem evidências concretas que comprovem sua veracidade. A falta de registros oficiais e a natureza fantástica da narrativa geram ceticismo. Em resumo, a questão da realidade do voo 513 pode depender do ponto de vista de cada um. O importante é que essa história provoca reflexões sobre o que conhecemos e o que pode existir além do que vemos. E, sem dúvida, mantém o mistério vivo. O que você acha?
E assim, a história do voo 513 de Santiago continua a ecoar nas páginas do mistério da aviação. O que realmente aconteceu com aqueles passageiros? Foram vítimas de um destino inimaginável ou parte de uma lenda que desafia a lógica? Enquanto as teorias proliferam, os detalhes permanecem envoltos em sombras, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. Então, o que você acredita? Deixe aqui a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que desafiam a realidade. Até a próxima e lembre-se, o desconhecido está sempre à espreita.